Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um autor português e ele lançou seu livro em Portugal em 1875. Este livro se enquadra já dentro da estética realista e naturalista, que é uma estética de reação ao romantismo. Nela não há a fuga da realidade, que é bem comum no romantismo, e nela são retratadas pessoas comuns, pessoas que erram, não são os heróis do romantismo, aqueles heróis perfeitos que nós tínhamos lá. E também a narrativa se dá com um tom de objetivismo. Ela trata mesmo de questões da vida real. E assim, o que nós temos nesse livro é uma forte crítica ao clero. Aqui cabe dizer que esse período histórico em que foi escrito o livro é um período de grande revolução social e política em Portugal. A gente pode pensar que no início de 1800 nós tivemos a vinda da família real para o Brasil e que em Portugal tivemos muitas modificações, principalmente modificações sociais, porque se buscava e muito a modernização do país. Muito se fala na construção de estradas de ferro, colocar Portugal no mesmo patamar de outras potências europeias e também uma reforma institucional, uma vez que as instituições ainda estavam muito ligadas aos estamentos sociais que já existiam e havia um clamor por modernização nesse sentido também. Tanto que nesse período, logo anterior ao lançamento da obra, ocorria na política de Portugal o rotativismo, que é muito parecido com aquela política café com leite que nós tivemos no Brasil, e lá em Portugal se alternavam dois partidos no poder. E essa primeira tentativa de modificação política já seriam os primeiros passos para tudo o que aconteceria depois no século XX. Falei tudo isso sobre Portugal para dizer para vocês que era um período de efervescência, era um período de grandes modificações em todas as esferas. Tanto que a literatura também vai para esse sentido, podendo trazer uma estética mais objetiva, em que problemas podem ser escancarados. E é nesse sentido que o autor traz uma crítica pessoal à estrutura eclesiástica, porque dentro desta obra são denunciados todos os problemas referentes ao clero, como escândalos e mentiras. Falando dos nossos personagens, nós temos o próprio Padre Amaro, que é o nosso protagonista, que representa a igreja. Ele é um jovem padre. Nós acompanhamos toda a formação dele como padre e todos os questionamentos que ele se coloca e como se dá a formação da sua personalidade. Nós percebemos que desde a infância a formação dele é um tanto deformada, considerando a visão que ele passa a ter da sociedade e das pessoas com quem ele convive. Assim, o jovem Padre Amaro é deslocado para uma nova igreja. E lá ele fica na casa de São Joaneira e sua filha Amélia, que são beatas, são religiosas fervorosas e se alegram em ter um padre hospedado na sua casa. Nós também temos o Cônego Dias, que é amigo de São Joaneira e é quem faz essa ponte entre São Joaneira e Amélia e o Padre Amaro. E nós também temos o João Eduardo, que é o namorado ou noivo da Amélia e que é completamente avesso à igreja, avesso à instituição. Em alguns momentos a gente até fica pensando se ele seria ateu, mas em outros momentos nós percebemos que ele tem a sua religiosidade, ele não deixou de acreditar na religião, ele só não acredita nas pessoas. A interação entre esses personagens, na maioria das vezes, se dá de forma pouco ortodoxa. Nós temos relações aqui que são relações escondidas, que são escondidas justamente porque não seriam aprovadas pela sociedade. Mas a gente precisa lembrar que a sociedade, nós percebemos isso bem no livro, é formada por pessoas que também fazem coisas erradas, mas que na aparência, no que externa para todos, as pessoas fingem viver uma vida perfeita. E para mim, a grande crítica do livro se dá na maneira como as coisas vão se desenrolando no decorrer do livro, porque nós não temos em nenhum momento a derrocada da igreja. Pelo contrário, ela como instituição segue firme, mas a denúncia dos erros cometidos pelas pessoas que integram a igreja é que deve ter causado bastante dentro da sociedade portuguesa da época. Apesar de o livro se filiar a uma estética de reação ao romantismo, nós percebemos que há um caráter quase folhetinesco nele, com dramas, reviravoltas,
até capítulos bem curtos, que dariam a possibilidade de ser lançados em folhetim. Da leitura do livro, nós percebemos que o autor talvez não queira fazer ele mesmo uma reforma social, mas ele quer sim denunciar o que ele encontra de errado na sociedade. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do livro O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Até os próximos vídeos.